Então, o que acontece? Nós temos um movimento, nós tivemos um movimento muito parecido em 2021 para 2022, muito parecido com o que aconteceu de 2016 para 2017, né? Então nós tivemos um grande crescimento do mercado, uma expansão monetária e nós tivemos muito crescimento e muita alavancagem. E o mercado, como ele anda em ondas, né? Você tem um período de alta e depois você tem um período de contração econômico. Nós estamos agora numa pressão de contração econômica potencializada pela pandemia. Inclusive ontem a própria China ela teve um novo lockdown, né? Então ela voltou a fazer lockdown depois de mortes por conta do vírus novamente. Então isso vai afetar toda a cadeia produtiva, isso aumenta o temor de novo de mais descontrole na inflação no futuro, de novo influenciar na produção de empresas e serviços, e também a gente tem novamente mais problemas com a maior importadora e exportadora do mundo, que é a China, que é a segunda maior potência. Então, além da seca que a China passou recentemente, além da ameaça de guerra com Taiwan, né, ameaçar Taiwan e retomar o território de Taiwan, cara, além disso tudo, a China voltou a fazer lockdown. Então isso tudo favorece uma continuação do bear market, uma continuação de uma tendência de baixa, de longo prazo, de médio prazo. Então é aquela história, né? No curtíssimo prazo, enquanto o dólar estava se desvalorizando, eu acredito que o mercado poderia subir um pouco, mas depois que ele voltasse a se valorizar, o mercado tende a cair novamente. Então a gente junta todos aqueles dados, né? E basicamente é isso, pessoal. A gente tem um risco de insolvência de um braço de um dos maiores grupos financeiros do mercado de criptomoedas, que pode, e eu não sei quais são os outros 49 credores aí que a FTX possuía, né? Então, assim, essa quebradeira da FTX, ela é bem complicada. Parece que a FTX deve mais de 15 bilhões de reais para 50 credores, né? Então, o advogado da FTX que está tentando fazer o acordo de recuperação judicial dessa corretora também alegou o seguinte, que eles não sabem o que aconteceu, mas que falta dinheiro, que foi roubado, que foi hackeado, né? Eu acredito que pode ser utilizando o REMBTC, que a gente falou ontem, né? Utilizando o token de Bitcoin na rede Ethereum, eu acredito que alguém lá dentro da FTX pegou e capturou parte dos recursos e está fazendo lavagem de dinheiro utilizando o REMBTC e tentando transformar em Bitcoin. Então nós temos basicamente esse tipo de situação muito complicada que favorece a continuidade do mercado em baixa para o ano que vem. É uma tese que nós temos, né, de que ano que vem a gente vai ver a evolução do bear market para o segundo ano consecutivo. E os pedidos por seguro-desemprego, então, eles vieram um pouco acima do esperado, ou seja, a favor da contração econômica, mesmo sendo uma notícia ruim, né? É uma notícia positiva para os mercados tendem a reagir com otimismo quando a elevação da taxa de juros ela está mostrando e provando que está trazendo um efeito real para a economia, de apertamento quantitativo, de deflação, de enxugamento de dólares da economia real. Então, a gente tem mais um indicador vindo a favor da contração econômica. Esse indicador aqui, vamos ver como o mercado reagiu. Ele não vai ter um peso tão grande quanto o de hoje à tarde, tá? Eu acho que a ata do Fed de hoje à tarde, às 16 horas, ele pode ter um efeito mais impactante no mercado no curto prazo. Por quê? Porque nessa ata do Fed, eles já vão antecipar para nós se a possibilidade da próxima elevação da taxa de juros não vir a 0,75%, mas vir a 0,50%. Se ele vir abaixo do que as outras elevações de taxa de juros, apesar do apertamento quantitativo continuar, isso poderia indicar um sinal de potencial reversão de curto prazo e o mercado poderia reagir positivamente. Conforme eu expliquei para vocês no gráfico do S&P 500 da Nasdaq, aliás, segunda-feira e ontem também, eu comentei que o mercado ele poderia reagir com um pouquinho de alta, né? Para depois o mercado voltar a continuar caindo. Então, eu estou na expectativa de ver uma possível reação do mercado continuar caindo no curtíssimo prazo, mas
em algum momento a gente ter um pullback um pouco mais longo até os 28 mil dólares no caso do Bitcoin, mas agora com esse risco de insolvência da Genesis, eu acredito que a gente pode ver então mais venda de Bitcoin a mercado. Não sei qual é a força. Eu conversei ontem com o Orlando da Mercúrios, ele comentou que poderia ser 3 bilhões de dólares que poderiam ser vendidos a mercado para pagar os credores, né, da FTX, mas eu não sei como é que vai funcionar isso no gráfico. No gráfico eu não sei quanto que de derretimento poderia acontecer percentualmente falando no preço do Bitcoin caso eles despejassem bitcoins em algum momento, tá? Mas com certeza o Bitcoin ele tenderia a derreter numa velocidade menor do que o mercado de altcoins, o mercado de criptomoedas, porque o Bitcoin ele tem um tamanho de mercado muito maior, tá? Então parece-me que o que a gente está enxergando de alta agora recente é um pullback para o preço continuar caindo ainda um pouco mais. Ainda avalio que a região de suporte é a região dos 12 mil dólares, 12.800 dólares a 9 mil dólares, sendo mais cotado entre 12 a 14 mil dólares. Para mim, uma região de suporte majoritário, mesmo com um novo derretimento do preço. Não acredito que ele vai derreter tanto assim, porque nós já passamos das 50 carteiras com prejuízo, né? Então não sei até que ponto vai acontecer essa queda. E lembrando que o GBTC, que é o fundo de Bitcoin da Grayscale, que vários investidores institucionais utilizam como suas reservas e uma forma de fazer participação em Bitcoin sem ter a necessidade de manter em carteira fria. Esse fundo, você não consegue, né? O investidor institucional ele não consegue converter esses bitcoins do fundo em bitcoins nativos e colocar numa carteira. Ele não consegue fazer isso. Ou ele tem que vender a participação e pegar o dinheiro, e a venda dessa participação então não causaria exatamente um efeito de depreciação no preço do Bitcoin por conta da venda da participação do fundo, beleza? Só que tem um detalhe, né? A Grayscale pode ter a necessidade de desfazer dos seus bitcoins em caso de venda de alguns investidores institucionais na saída dessa participação desse fundo, ou ele pode manter o hold acreditando na evolução do preço ao longo do tempo. Então ainda é um pouco cedo a gente se desesperar, ainda não aconteceu a confirmação dessa insolvência, mas eu acredito sinceramente que vai acontecer essa insolvência, que esse efeito de quebradeira que já começou pela Three Arrows Capital na metade do ano, né, ali por maio, já é um efeito do bear market, tá? O bear market ele tem esse potencial e nós estamos revendo e revisitando o 2018, o que aconteceu em 2018 com as ICOs, com as ofertas iniciais de moedas, né? Onde qualquer empresa surgia com uma proposta de ser muito melhor que o Bitcoin e vendia a sua ideia para o mercado, e o mercado ia lá e comprava e eles se alavancavam. Esse ponto de desalavancagem que a gente passou em 2018 para 2019, na minha opinião, está se repetindo, e esse é um efeito normal, é um efeito comum de acontecer dentro de um mercado em que se subiu e cresceu e teve muita alavancagem no meio do caminho e que se valorizou demais, muito rápido, né? Lembrando que a última alta que nós tivemos, ela inclusive foi mais intensa do que a de 2017. Apesar de ser percentualmente menor, ela foi muito mais rápida e veloz, né? Porque se beneficiou de várias coisas, como principalmente a entrada de dólares nos mercados e nas economias através do afrouxamento quantitativo. Hoje nós passamos exatamente pelo oposto, nós estamos passando pelo apertamento quantitativo. Se esse apertamento quantitativo hoje à tarde, agora na ata do Fed, ele indicar que ele pode começar a arrefecer, começar a desacelerar esse apertamento quantitativo, isso pode dar um ânimo nos mercados mais voláteis, né? Até pelo menos ele chegar ao topo anterior, ao toque do S&P 500 no topo anterior, tá? Então isso poderia estimular uma alta nos mercados tradicionais, vamos ver como é que vai acontecer. O mercado, na minha opinião, não teve nenhum tipo de reação nem otimista nem pessimista em relação ao desemprego. Teve uma pequena queda aqui, ó, foi 10,50, uma pequena queda, mas nada demais. Isso para mim é volatilidade normal,
é um efeito, a volatilidade é sempre normal nos dias que tem esses dados econômicos que saem, que são importantes, né? E eu acho que o mercado vai ficar exposto ao risco até chegar à ata do Fed para ver como é que vai ser, quão intenso vai ser o apertamento quantitativo, se o Federal Reserve vai manter o 0,75% no próxima reunião ou se vai subir 0,50 na próxima reunião, 50 pontos base na próxima reunião. Se subir 0,75, acredito que o mercado reagiria muito mal, voltaria a cair no curto prazo, né? É um mercado tradicional e o mercado de criptomoedas, inclusive, também, né? Então, acho que esse seria um dado um pouco mais negativo. A expectativa do mercado é de aumentar 0,50 ou 50 pontos base na taxa de juros. Então, a gente está de olho nessa ata de hoje de tarde, tá?